Levítico capítulo 1, versículo 1. Chamou Jeová a Moisés e disse-lhe, da tenda da revelação: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós oferecer uma oferta a Jeová, do gado, isto é, do gado miúdo, ofereceis as vossas oblações. Êxodo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória de Jeová encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Jeová enchia o tabernáculo. Quando de sobre o tabernáculo se levantava a nuvem, os filhos de Israel iam adiante em todas as suas jornadas. Porém, se não levantava a nuvem, não caminhavam até o dia em que se levantavam. De dia repousava a nuvem de Jeová sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nele, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E por fim, Êxodo 19. Desceu Jeová sobre o monte Sinai, ao cume do monte, e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu e disse Jeová a Moisés: Desce, adverte ao povo, para que não suceda que passem além dos limites a Jeová, a fim de ver, e muitos deles pereçam. Pai, nós clamamos a Ti, para que o Senhor venha estar abrindo a Tua palavra aos nossos corações, para que o Senhor venha estar trazendo a revelação, Pai, através do Espírito a nós. Nós clamamos a Ti para que nós possamos ver mais, Pai, do Teu Filho, através da Tua palavra. Em Teu nome, nós pedimos a habilitação para a revelação da Tua palavra em nossos corações. Amém. O Douglas, você está com a Almeida? Vira aí. Não. Vira aqui. Na Almeida não? Ninguém tá com a Almeida aqui não, né? Ninguém tem a Almeida. Você tem? Tem como prestar ela? É porque eu tô com uma que a linguagem é diferente e eu não achei a minha Almeida. Obrigado. Eu falei com o Michel. Do nada, uma tartaruga aqui. Ela sempre tá aqui. Eu falei, repara nada, família. Eu falei. Sabe o que ela quer fazer? Ela vai deitar ali no cantinho de dorme lá. Vai. Ela não fica contigo. É porque é mais frio. Eu falei com o Michel e a gente estamos meditando no Pentateuco nesse mês e a gente tem mais 2 encontros, né? É 2 encontros? Nós temos mais 2 encontros e nós vamos gastar esses 2 encontros em prol do livro de Levítico. Por quê? Porque o livro de Levítico, ele não está no cânon bíblico na ordem cronológica. Depois de Êxodo seria o livro de Números, só que o livro de Levítico, se você leu o que deveria ter lido, você vai observar que ele não tem nenhum fator histórico nele. Ele simplesmente está a rolação de todas as leis e de todas as festas, e logo em seguida começa Números. Se você ler o final de Êxodo 40 e o início do livro de Números, você vai ver que vai ter as datas de 1º de abril, que vai mostrar que, na verdade, o livro de Levítico passa em 30 dias. Então, o livro de Levítico, ele é um livro espiritual que vai estar nos dando uma visão mais detalhada do que o Senhor nos deu ali em Êxodo, como nós vimos. Então, antes de nós entrarmos propriamente nessa meditação que a gente vai fazer hoje, nós vamos gastar os últimos 2 encontros no livro de Levítico inteiro. Nós vamos ver todas as ofertas, todos os sacrifícios, todas as festas e seus significados na visão do Novo Testamento. Então, vamos fazer um pente fino então, de tudo que nós já vimos. Nós vimos Gênesis, que você tem que entender, como já foi dito, que o Pentateuco ele é uma mini-bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles têm todos os assuntos concernentes aos outros 61 livros da Bíblia. Então, se você dominar os 5 primeiros livros da Bíblia, você consegue discorrer pelos outros 61 livros tranquilamente. Um irmão chamado Macintosh,
ele escreveu uma obra que é o comentário bíblico sobre o Pentateuco, e o Dwayne L. Moody, que foi um dos maiores evangelistas que já pisaram nessa terra, uma vez perguntaram para ele qual que, se caso incendiasse o mundo e queimasse todos os livros, qual livro que ele salvaria? Ele falou que, lógico, excedente à Bíblia, eu salvaria a coleção de comentários bíblicos sobre o Pentateuco. O tanto que esse evangelista, ele dava valor ao Pentateuco. Por quê? Porque o Pentateuco, ele mostra o coração de Deus para com o homem, como nós temos visto nesses dias que a gente tem meditado no Pentateuco. O Pentateuco é importantíssimo e nós temos visto o seu valor. Por quê? Porque como nós vimos no livro de Gênesis, vamos começar por Gênesis agora, fazendo uma revisão. O livro de Gênesis, ele tem o seu nome por causa da primeira palavra do versículo 1 do capítulo 1, princípio. Só que como nós vimos, ele é o livro das sementes, ele é o livro das origens, onde tudo que discorre nos outros 65 livros tem começo em Gênesis. E nós vimos a divisão de Gênesis, são 50 capítulos, sendo que ele se divide em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos ali a história da redenção da raça humana, onde do capítulo 1 ao capítulo 2, Deus criou o mundo, mostrando a sua vontade, que ele queria que o homem e Deus vivessem em harmonia, em um lugar que ele criou, onde ele chamou de Éden, onde era para gozo, fruto e prazer, onde estaria o homem em comunhão com Deus. Só que existiu um ser, que é o inimigo, que ele utilizou da serpente, como nós vimos em Gênesis 3, que ele enganou Eva. E enganando Eva, ele fez a proposta de Eva ter o conhecimento absoluto de todas as coisas em troca da sua comunhão com Deus. Só que ele não deixou explícito isso, como nós vimos. Então, o homem cai em Gênesis 3, 15. E aí, agora, a partir do versículo 15, é o trabalhar de Deus na vida do homem para restaurar a comunhão que existia desde o início de tudo. Então, nós vimos que em Gênesis 3 o homem cai, Gênesis 4 Deus começa a nova nação, onde o homem começa a reproduzir sobre a terra, e nós vimos que nada pior do que o homem pecar do que ter vários homens pecadores. Então, como nós vimos de Gênesis 4 a Gênesis 6, começa ali o mundo a ser cheio de pecadores e a maldade já estava dominando o mundo. Então Deus não viu outra saída a não ser destruir o mundo através do dilúvio. E como ele disse a sentença, meu espírito não agirá para sempre nesse mundo. E os dias dos homens serão 120 anos. Então ele deu a sentença sobre os homens e os homens foram destruídos. E de Gênesis 6 até Gênesis 11, nós vimos que houve um processo da queda. Gênesis 3 foi inserido o pecado no mundo. Gênesis 6 foi inserido a carne no mundo. E Gênesis 11 foi consumado o sistema mundano onde nós estamos vivendo. Então, os nossos inimigos, como nós vimos em Gênesis, é o pecado, a carne e o mundo. E agora, a partir de Gênesis 11, nós temos a história dos homens que Deus utilizou para restaurar o seu testemunho, que começa com Abraão, Isaac, Jacó e José, no final dos capítulos 50. E nós vimos o significado de cada um desses homens, como Abraão sendo o pai de todos aqueles que creem, como nós vimos, e Abraão, que começa a sua trajetória em Gênesis 11, no capítulo 11, versículo 30, até Gênesis 22, como nós vimos. E nesse período, ele teve 11 visitas, como nós falamos, e ele ergueu quantos altares? Quantos altares ele ergueu? Vocês não estavam prestando atenção, né? Quantos altares? Quantos? 4 altares. Qual que é o principal número que aparece em Gênesis que nós vimos?
Qual que é o principal número? Vocês acabaram de falar, ué. 4. Abraão, o primeiro homem. Gênesis 11 a Gênesis 22. 4 altares, simbolizando o quê? O que simboliza o altar em Gênesis? Ou na Bíblia? O Israel leu hoje um livrinho aí sobre a consagração. O que significa o altar? Uma vida entregue ao Senhor. Lembra que ele citou Romanos 12, 2? O que está escrito lá em Romanos 12? Oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo. Então, nós vimos que o primeiro aspecto da caminhada cristã é o quê? A vida em altar. A vida em consagração a Deus. O segundo homem, Isaac, o filho da promessa, o herdeiro de todas as coisas, filho de Abraão. Qual que foi o número 4 na vida dele? Pode falar. Poços. 4 poços. Uma vida em profundidade com Deus. Gênesis 26. 4 poços ele abriu. Vida em consagração com Deus. Poços. Vida em profundidade com Deus. E agora, Jacó. 4 na vida dele. Qual foi? 4 colunas que Jacó erigiu. As 4 colunas mostram o resultado de uma vida em consagração com uma vida em profundidade, que gera o quê? Uma vida de testemunho. O que o apóstolo Paulo vai falar que a igreja é? Coluna e baluarte da verdade, uma vida de testemunho. Coluna é o símbolo da testemunha, da revelação da igreja. E agora o último homem, Abraão, Isaac, Jacó e José. José, nós vimos no final de Gênesis que ele foi um homem que teve 4 sonhos, 4 vestes que apontavam para o nosso Senhor Jesus. E ele foi o quê? O homem do descanso, o homem da realização, onde os propósitos de Deus se cumpriram nele. Então, só dando uma revisada, nós gastamos muito tempo em Gênesis acho que já ficamos muito tempo em Gênesis, né? Já falamos muito sobre Gênesis, mas não podemos perder de vista. Não podemos perder de vista Gênesis. Vocês têm que estar em meditação constante em Gênesis. Por quê? Porque o livro de Gênesis, como foi dito, ele é o livro do quê? Das sementes. Então, todos os assuntos que estão no livro de Gênesis estão em toda a Bíblia. Nós falamos que a Bíblia tem 66 livros, como nós já tínhamos visto, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Nos 27 livros do Novo Testamento aparecem 60 menções sobre o bebê. Tá aí? Matou o bebê. Quem que chegou? Vamos prestar atenção, porque está tendo muita distração. 60 menções sobre o livro de Gênesis no Novo Testamento. 60 menções. Nós vimos que o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3, se não tivesse ocorrido a queda do homem, não teria ocorrido mais o quê? A Bíblia. Se o homem tivesse caído, não teria ocorrido mais nada. E como nós vimos, em Gênesis 3,15, ali ocorreu a primeira revelação do quê? Do propósito de Deus para a raça humana. E colocarei, que está escrito lá no versículo 15, e colocarei inimizade entre ti, a mulher, e a serpente. E o seu descendente, ou a sua semente, esmagará a sua cabeça. Ali é o que eles chamam de o primeiro evangelho. E continua mostrando esse evangelho ao longo de Gênesis. É progressiva, a Bíblia inteira é progressiva. Depois, quando ele é expulso imediatamente, quando Caim e Abel vão oferecer suas ofertas, Abel oferece o quê? Umas peles de animais, apontando para quem? Para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as peles simbolizam o sacrifício de Cristo. Então, nós já vimos isso de uma forma exaustiva. E agora, Gênesis termina com José no Egito. E agora, nós temos um período do fim de Gênesis 50 até Êxodo capítulo 1. Nós temos um interlúdio ali de 350 anos.
Êxodo começa. Êxodo é uma continuação de Gênesis, mesmo tendo essa pausa de 350 anos. E começa como? Que nós vimos em Êxodo 1. Jacó, que foi chamado agora Israel, teve seu nome mudado. Qual que é o nome qual que é o significado de Jacó? Suplantador. Aquele que engana ou aquele que toma. Aquele que nasceu pregado no calcanhar do seu irmão. Então, Jacó teve seu nome transformado para Israel. E você está vendo, tanto que a Bíblia, no Pentateuco, ela mostra essa antítese, ou essa dupla face da moeda. Ela sempre faz esse comparativo. Você pega Abel. Abel simbolizando o primeiro dia. E o primeiro dia foi o quê? Separação entre dia e a luz e as trevas. Abel, ele simboliza a separação do homem da luz com o homem das trevas. Nós somos o quê? Os filhos da luz. Separação entre Deus e o mundo. Entre o diabo e nós. Agora, você vai olhando ao decorrer da Bíblia, sempre vai ter essa comparação. Abel era totalmente diferente de Caim, que era filho das trevas. Você vai pegar a família de Caim, ele começou a primeira origem de poligamia, e incesto, onde os filhos de Caim, que criou a cidade de Enoque, no decorrer do texto, ele foi lá e teve conhecimento, a palavra ali é conhecer, que significa conhecimento carnal, com a sua irmã. E ali começou isso. Enquanto que quando nasce o terceiro filho de Eva, que foi Sete, qual que é a descrição quando nasce Sete? Nasceu Sete e ali começou a adorar a Deus. Então sempre vai ter essa antítese. Abraão, em Gênesis 11, no versículo 30, ele estava onde? Em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Como vai narrar Estevão em Atos 7. Ur dos Caldeus. Quando Abraão estava em Ur dos Caldeus era qual terra? A terra da idolatria. Mais de 5.000 ídolos, como nós tínhamos visto. 5.000 ídolos. Abraão estava na terra da idolatria. Qual que foi o final da história de Abraão? Abraão na casa de Deus, no Monte Moriá. Abraão agora é o quê? Amigo de Deus, como 2 Crônicas vai dizer. Abraão, amigo de Deus. Jacó, por exemplo, ele foi o quê? O suplantador. Aquele que enganou o seu irmão para pegar a primogenitura. Jacó, ele simboliza o quê? Como nós vimos. Ele aponta para o sexto dia, em Hebreus 11. O sexto dia foi criado quem? Quem foi criado no sexto dia? Quem? Um homem. Quem foi criado no sexto dia? Um homem. O homem, Jacó então aponta para quem? Para o homem natural. E nós somos o reflexo desses homens. E nós temos que pegar esses homens e apontar para nossas vidas. Quem que nós éramos? Filhos das trevas. Quem que era a nossa condição? De suplantador, de enganador. Aquele que quer pegar tudo à força e chamar de bênção. Jacó não tinha recebido uma promessa? Qual foi a promessa? Você, Jacó, o filho mais novo, será servido pelo filho mais velho. Nasce Jacó e vem a sua maravilhosa mãe e arquiteta o quê? Não, Deus não vai conseguir resolver isso. Eu vou resolver isso. Como? Jacó vai lá, vocês sabem a história. Coloca as peles, faça um ensopado para o seu pai, engana seu pai e rouba a primogenitura. Deus já não tinha garantido a promessa para ele? Você não vai ser servido pelo filho mais velho? Você não vai ser o herdeiro de todas as coisas? Por que você foi lá e enganou? Esses somos nós. Exatamente nós. Como nós já vimos essas implicações. Então Jacó, ele começou como aquele que engana e teve um toque, que é o toque que tem que ter em nossas vidas, que é aquele toque especial de Deus na nossa coxa. Que ele toca a nossa coxa para nos incapacitar e nos tornar totalmente dependentes dele. Lembram do toque na coxa dele? E como que Jacó terminou? Como um adorador de Deus. O enganador se tornou um adorador. José, nós vimos, ele é o principal homem da Bíblia inteira. É José. Porque José tem todas as características que apontam para Cristo. José tem todas as características de Cristo. As suas 4 vestes apontam para quem?
para Cristo. Sua primeira vestes, como nós vimos, vestes de linho fino, que o seu pai tinha dado para ele, apontando para a glória de Jesus aos céus. Ele se esvaziou, caiu no poço. Segunda veste, vestes com sangue. Agora ele está com vestes de sangue. José. Terceira vestes, vestes de servo. Agora ele está na casa de Potifar. E suas últimas vestes, qual foi? Vestes reais. Agora ele é o governador do Egito. Então, só para relembrando aí, isso aí já era de conhecimento de todos. Agora nós entramos no livro de Êxodo. Olhem para vocês verem o progresso. O livro de Gênesis ocorre a queda do homem. E aí começa o trabalhar de Deus na vida do homem. E aí tem uma pausa de 350 anos. E entra em Êxodo. Qual que é o tema de Êxodo? Redenção. Agora. O livro de Êxodo, o tema é? O livro de Êxodo, o tema é? Redenção. E qual que é o tema da Bíblia? Qual que é o tema dos 66 livros? Qual que é o tema dos 66 livros? A Alana acabou de falar. Redenção. A redenção. A redenção de quem? Qual que é a redenção? A redenção de quem? Nós vimos o significado dessa palavra. Lembra dela? Apolutrosis, no grego. Lembra? Apolutrosis. Lembram dessa palavra? Que dentro dessa palavra tem o significado da moeda para comprar escravos. Lutros. Lutros, você comprava escravos. É uma moeda de compra de escravos. Apolutrosis, que significa redenção, é o quê? A compra de escravos. E nós vimos lá em Tito que nós éramos escravos, desarraigados e como nécios, e como vai continuar descrevendo o versículo lá. Então a redenção é o quê? A compra de escravos. Nosso Senhor Jesus nos comprou como escravos. Nós vimos todas essas implicações. Comprou por um preço. Só que ele não usou coisas corruptíveis. Lembra 1 Pedro capítulo 1, versículo 20? Ele não usou coisas corruptíveis deste século. Ele usou o quê? Seu sangue. O seu sangue foi a moeda de pagamento sobre as nossas vidas, como nós vimos. Então, o livro de Êxodo, ele vai mostrar a redenção. Ele tem uma divisão muito clara. No meio, são 40 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 20, qual que é o tema? Como que começa o livro de Êxodo, como nós vimos? O povo está onde? No Egito. Eles são o que lá no Egito? Escravos. O que acontece com eles através da vida de Moisés? Moisés viveu 120 anos. 40, 40, 40. 3 períodos de 40 anos. 40 anos como homem do palácio, mais 40 anos como homem do deserto, e mais 40 anos como servo de Deus. Qual que foi a obra de Deus na vida de Moisés, no povo de Deus, no Egito? Libertação. Libertação. Então, do capítulo 1 ao capítulo 20 de Êxodo, qual que é o tema? Libertação. Então, libertados da onde? Da escravidão do Egito. Eles estavam presos na mão de Faraó. E nós vimos que esse livro de Êxodo, nós vamos tirar um tempo especial para ele futuramente, mas como nós vimos em Êxodo, ele tem princípios maravilhosos, tanto sobre Deus, como Jesus e como o diabo. Como Satanás age em nossas vidas. E é algo que nós temos que trazer em nossas orações. Por exemplo, em Êxodo capítulo 1, vai nos mostrar algo terrível, a partir do versículo 5, que é o quê? O povo está prisioneiro de Faraó, e Faraó viu que o povo de Deus estava se multiplicando muito. O povo gostava muito de fazer amor, e eles estavam se multiplicando, e não parava de se multiplicar.
mesmo sendo escravos. E eles ficavam multiplicando e fortes. Eles ficavam multiplicando e sendo fortes. E o que aconteceu? O faraó ficou com medo do povo de Deus e falou o quê? Nós temos que acabar com esse povo. Olha o texto lá, a partir do versículo 5 de Êxodo 1. Nós temos que acabar com esse povo. Como? Vamos tramar uma guerra para eles serem destruídos aí. Ou nós vamos fazer algo. E ele não conseguiu fazer nada. Qual que é a estratégia que ele utilizou? Vamos aumentar os serviços sobre esse povo. Vamos aumentar para eles serem escravos dos seus empregos. Vamos aumentar para eles fazerem mais tijolos. E essa estratégia é o que ocorre até o dia de hoje. A cada dia que passa, somos escravos dos nossos serviços e cada dia mais, e vamos ser cada dia mais. Até chegar um ponto que nós não vamos conseguir mais adorar a Deus. Qual foi a principal negociação entre Moisés e Faraó? Faraó, liberta o povo do serviço para que eles possam adorar a Deus aonde? No deserto. Como nós vimos. Liberta o povo do serviço. E o que Faraó fez? Endureceu mais o seu coração e aumentou a carga de serviço sobre eles. Essa é uma das estratégias de Satanás sobre nós. Aumentar o serviço sobre as nossas vidas. E a gente viu que a outra estratégia qual que foi? Não deixar nós ficarmos longe do mundo. Vocês podem, lembra que ele falou? Vocês podem ir adorar a Deus lá no deserto, mas não vão muito longe. Por quê? Porque quanto mais longe nós estivermos do mundo, menos nós vamos conseguir ser atraídos por ele. Menos nós vamos ser atraídos por ele. Então, nós vimos essas questões, vamos entrar para não gastarmos tempo nisso, porque nós já vimos essas questões. Então, do Gênesis capítulo 1 ao Gênesis capítulo 20, é a libertação. Mas fomos libertos através do quê? Do quê? Como que nós somos libertos do mundo, do Egito? Da mão de Faraó, do diabo? Do sangue. Libertação através do sangue. Lembra de Êxodo 12? Ali está a chave. O que Êxodo 12 vai nos mostrar? Lembra que isso aqui é uma revisão. Nós já vimos isso exaustivamente. O que vai mostrar em Êxodo 12? O que a Alana acabou de falar, a Páscoa. E a Páscoa é o principal ponto, que aponta para quem? Para a cruz de Cristo. Lembra, ler o Antigo Testamento sem tentar enxergar Cristo em tudo, é perca de tempo. Nós não queremos saber história. A gente não quer fazer teologia. A gente quer ver Cristo em tudo. Lembra em Lucas 24, no versículo 44? Jesus mostrando aos discípulos o quê? Ele, na lei de Moisés, que é o Pentateuco, nos Salmos e nos profetas. Toda a Bíblia fala sobre um homem, que é quem? Cristo, Jesus. Então, Êxodo 12 é a chave. O que acontece em Êxodo 12? Passa o sangue de um cordeiro imaculado, sem manchas, na porta. É Jesus, como nós já vimos. Ao passar o sangue nos umbrais da porta, o que vai acontecer? Você está liberto do cativeiro, da morte, de tudo. Tá, mas o sangue era para quem? Era para a morte? O sangue era para o espírito da morte, vê? O preço que Jesus pagou na cruz foi para o diabo? Foi para quem que Jesus pagou o preço? Para Deus. O que aconteceu? Deus, ao ver, lembra? Deus, ao ver o sangue. Lembram? Deus, ao ver o sangue. Esta é a chave. Deus, ao ver o sangue. Por que nós todos não fomos destruídos? Por que Deus ainda deixa nós vivermos, mesmo pecando? Porque nós temos o sangue de Jesus sobre nós. Quando Ele olha para nós, Ele vê o quê? O sangue. Porque somos libertos pelo sangue, somos comprados pelo sangue, nós vivemos pelo sangue. Sem o sangue de Cristo, nós somos o quê? Nada. Deus vê o sangue, pelo sangue nós somos libertos. Já vimos isso também exaustivamente. Então, a partir do capítulo 20 de Êxodo, nós temos um povo liberto. E temos uma outra menção muito interessante, que é o quê? O povo foi liberto através do Mar Vermelho, e aí entra o que o Israel estava falando hoje na oração. Que o que foi falado hoje na oração tem total conexão com o que nós vamos falar agora. Que é o quê? Como nós vimos detalhadamente, o Egito simboliza o mundo. Como nós vimos.
E quais são as características do Egito que nós falamos? O Egito era uma terra que vivia entre dois rios. Entre dois rios. Não chovia no Egito. Chovia aos redores do Egito e o povo vivia da terra e do rio. Então era um povo que olhava para baixo. Um povo terreno. Agora, qual que era a terra que Deus ia levar o povo? Qual que era a terra? Canaã. E o que Deuteronômio 11:11 vai dizer sobre Canaã? Que era uma terra de colinas e vales que vivia das nuvens que choviam. Então era um povo que via do céu. Pessoas dependentes do céu. E o Egito era dependente da terra. Então, olha para você ver a diferença do mundo para os filhos de Deus. Pessoas dependentes do céu, pessoas dependentes da terra. Esse é o mundo. E Faraó simboliza o diabo, que ele é o príncipe desse mundo. Tanto é que se você ler lá Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, o que a gente vai ter lá? A tentação de Jesus. E o que o diabo ofereceu para Jesus? O reino do mundo. Eu te dou tudo isso aqui. Por que ele pode dar isso? Jesus não contradizeu ele. Por que ele pode entregar isso para todos? Porque ele é o príncipe do mundo. Então, nós vemos ali que agora vai acontecer uma transição com o povo de Deus que está no Egito, no mundo. Eles vão passar pelo Mar Vermelho. O mar se abre, as pessoas passam pelo mar, o mar se fecha e agora eles estão no deserto em caminho para Canaã. Eles conseguem voltar para o Egito? Eles conseguem voltar para o Egito? Não. Por quê? O mar se fechou. E qual que é o simbolismo disso em nossas vidas? Divisão. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O segundo dia de Gênesis é o quê? Separação entre o firmamento, as águas sobre o firmamento e debaixo do firmamento. Céus e terra. Então, nós temos a separação entre o povo de Deus e o mundo. E essa é a nossa vida. Tem como nós voltarmos para o mundo? É impossível. É impossível. Foi falado isso hoje. Por que nós não conseguimos voltar para o mundo? O que ocorreu de Êxodo 1 ao Êxodo 20? Separação entre o povo de Deus e o mundo. Lembra o que Deus falou para Moisés? Separa o gado do Egito e o gado de Israel. É para tudo ser separado. Porque não tem como misturar o povo de Deus com o povo do mundo. É impossível. Lembra de Daniel? O povo aí, pode comer as comidas que eles quiserem, as gorduras, tudo. Agora, Daniel, você não. Você é um filho de Deus. Você vai comer somente frutas e legumes. E Daniel foi o mais inteligente e o mais forte de todos. Porque ele comeu a dieta de Deus. Igualmente, isso acontece quando o povo está no deserto. O que eles comem? É peixe? É carne de animal? O que eles comem? O pão que desce do céu, o maná. Eles só comem maná. Só comem maná. Como nós vimos que ainda eles estavam reclamando do maná. Que eles estavam desejando a comida do mundo. Eles estavam ansiando pela comida do mundo, como nós já vimos essas implicações. Então, de Êxodo 1 a Êxodo 20, temos a libertação do povo da mão do mundo e do diabo. E agora tem uma separação entre o mundo e os filhos de Deus, que é impossível os filhos de Deus voltar para o mundo. Aí você fala, então não tem como nós desviarmos do Senhor? Tem. Mas se nós desviarmos, nós ficamos como? À beira do caminho. E qual que é o significado da beira do caminho na Bíblia? Apostasia. Pôr-se à margem. Por quê? Nós não conseguimos voltar para o mundo. Lembra da história do sapo-boi que nós contamos? Sapo-pomba. Do sapo-pomba que nós contamos? Você não é sapo nem pomba. É o quê? É um cristão que não é nem do mundo, nem de Deus. Nós não temos como voltar para o mundo. Nós não temos como. Esse é algo que é impossível. É igual quando nós aceitamos ao nosso Senhor Jesus e seguimos a Ele, nos unimos a Ele, agora nós temos o Espírito de vida. Então nós temos uma guerra dentro de nós, que é o quê? O carne peleja pelo Espírito e o Espírito peleja contra a carne. Isso é só um cristão que tem. O mundo não vai conhecer isso. Nunca vai conhecer isso. Não sabe de nada disso. Eles não sabem essa guerra que tem entre a carne e o Espírito contra a carne. Então, nós temos aqui agora
essa divisão que Deus fez, que é impossível. Na linguagem de Colossenses qualquer, Colossenses 3. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino dos céus. Isso que foi acontecido, saiu do Egito e foi para Canaã. Agora de Êxodo 21 em diante, o que nós temos? O que aparece aí que vocês lembram? As leis. E o que mais? O que mais? Teve as leis e o que mais? As ofertas, o que mais? O principal, o tabernáculo. Então, Deus agora começa a colocar uma educação para esse povo. Mostrando, ó minhas leis aqui, ó. Ó como você pode ofertar a mim. E olha esse tabernáculo aqui. E tudo isso simboliza o quê? Deus libertou, redimiu esse povo que era escravo, trouxe até ele, que só ele podia fazer isso. Nós não podemos ir até Deus nunca. Ele que vem até nós, ele nos amou primeiro. Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo, porque nós éramos escravos. Lembra de Efésios 2:5? Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então ele foi até nós, nos salvou. E agora nós estamos aqui diante de Deus. O que ele vai fazer? Nos mostrar um caminho. Para quê? Para agora nós nos achegarmos a Deus. Para nós termos comunhão com Deus. Para nós termos comunhão com Deus. Como? Como nós vamos ter comunhão com Deus? Cumprindo suas leis, ofertando a Ele e encontrando Ele aonde? No tabernáculo. E nós já passamos um feriado inteiro estudando sobre o tabernáculo, que o tabernáculo inteiro aponta para uma só pessoa. Que é quem? Jesus. Isso. Jesus é o átrio. Jesus é o santo. Jesus é o lugar santíssimo. Ele é o propiciatório. Ele é o sangue. Ele é o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote. Para quem não teve a oportunidade, lê Hebreus 9, que lá é a interpretação do tabernáculo no Novo Testamento. Então, olhem para vocês verem. Como nós vamos encaixar Levítico nisso tudo? Levítico é a interpretação espiritual de Êxodo 20 até o final, de Êxodo 25 até Êxodo 40. Ele vai nos dar detalhes que não está em Êxodo. Ele vai nos dar todos esses detalhes. Olha que interessante, Levítico aí. Abre o primeiro. Nós lemos um texto no início, que lá de Êxodo 19, que é Deus chamando Moisés até ele. Como que Deus chamou Moisés? Observem, vamos com cuidado. Quando Deus chamou Moisés, que a gente leu no início agora, antes de orarmos, Deus estava onde quando ele chamou Moisés? Nós lemos Êxodo 19, 20. Onde Deus estava quando chamou Moisés? Onde Deus estava? Isso. No Monte Sinai. Eles estavam no cume do monte. No Monte Sinai. E vocês lembram o que Deus falou? Me mostra a tua glória. E ele falou o quê? Eu não posso mostrar minha glória. Vou virar de costas para você não ser morto. Agora, olha para você ver a diferença. Como que começa Levítico 1? Versículo 1. E chamou o quê? O Senhor chamou Moisés da onde? Da tenda. Agora vocês vão trazendo à memória o que nós já tínhamos comentado. Qual que é a chave central? O que Deus quer conosco? O que Deus quis com esse povo é o que Ele quer conosco. O que Deus quis com o povo de Êxodo? A chave está em Êxodo 25, 8. Ele queria que esse povo que Ele libertou, eles fizessem uma habitação para Ele. Para quê? Para quê? Para relacionamento. Mas o que Ele mesmo vai dizer? Que façam uma habitação para mim, para eu habitar no meio de vocês. Não foi isso? Então olha o progresso. Deus, lá em Gênesis 3, no versículo 19, o que aconteceu? O homem foi expulso do paraíso, colocou um querubim na porta, ninguém entra. Vocês estão expulsos. E por que ninguém entra? Para que nem, lá está dizendo, para que ninguém estenda a mão e coma do fruto da vida. Não tenha relacionamento comigo.
Agora nós temos em Êxodo o quê? Um caminho. Porque nós somos libertos. E agora que a gente foi liberto, esse povo que ele libertou, ele quer dar um caminho para esse povo se achegar a ele, para ter comunhão com ele. Para ele habitar com esse povo. Êxodo 25:8, como nós já vimos. Ele quer fazer morada com esse povo, que também é nosso. Ele quer morar conosco. E qual que é o caminho? É Levítico que vai nos dar. Qual que é o significado de Levítico? Levítico vem de Levi. Só que o nome Levítico, ele vem especificamente da primeira palavra que aparece aí. Do Levítico 1, versículo 1. Isso é Levítico. O Senhor chamou. O significado de Levítico é o Senhor chamou. A palavra no original Ikarar é o Senhor chamou, que é Levítico. Levítico é os chamados. Os chamados. E nós somos os chamados. Mas os chamados para quê? Os chamados para quê? Para servi-lo e adorá-lo. Os chamados para servi-lo e adorá-lo. Lembra? Quando o povo do deserto foi liberto? No final, a gente leu em Êxodo 40 agora, foram chamados todos para irem à tenda da congregação para quê? Oferecerem ofertas. A oferta é o símbolo da adoração. Agora nós podemos acessar a Deus para adorá-lo, porque nós somos libertos pelo sangue. Agora nós podemos chegar a Ele. E o livro de Levítico, ele vai nos mostrar qual que é o caminho para acessar a Ele. E a chave para nós acessarmos a Deus está em Levítico 19, 2. E essa frase aqui, você já viu Pedro citando, Jesus citando e um monte de apóstolos citando. Qual que é a chave aí para nós acessarmos a Deus? O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Qual que é a chave para nós acessarmos a Deus? Qual que é? Santificação. O que Abraão fez? Altar e tenda. Altar e tenda. 4 altares. Vida em altar. Romanos 12. Como nós já vimos. Romanos 12, 2. Oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo. Para quê? Vamos lá nesse texto. Romanos 12, 2. Hoje nós só vamos passar por cima. É só para a gente meditar um pouco. Nós vamos ver esse texto, o Levítico inteiro, nos próximos encontros. Vamos começar no versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele vai falar que esse sacrifício vivo que você está fazendo, essa santificação, que a santificação é separação, essa separação, lembra que Êxodo é o livro da separação? Que nós comentamos? Ele é o livro da separação. A santificação, separação, é para quê? Este é o, como é que termina o versículo? Este é o quê? Este é o culto racional. Agora, olha que interessante essa palavra no original. A palavra culto racional aqui é serviço. Este é o serviço racional. Ou esta é a adoração. Esta é a adoração. Todas as menções de serviço ou adoração na Bíblia têm o mesmo significado. Que é qual? Serviço e adoração. A mesma palavra significa serviço e adoração. Porque não dá para separar serviço de adoração. É um lado, são dois lados de uma mesma moeda. De um lado, serviço. De outro lado, adoração. E como que nós vamos servir e adorar a Deus? Sendo santos. Sendo santos. Se santificando aos pés dele. Esse é o nosso chamado. Não é? Qual que é o nosso chamado? Nós somos chamados para quê? Ter filhos, nós termos casamentos, ter dinheiro, nós sermos bons homens e mulheres? Servir
Nós fomos chamados para cumprir a lei? Não, nós não somos capazes. Nós somos chamados para sermos bons maridos e boas mulheres? Por quê? Porque nós não conseguimos. Por quê? Como que nós vamos ser bons maridos e boas mulheres? Qual que é a chave? Lembram lá de que o apóstolo Paulo vai dizer? Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. O único jeito de nós termos relacionamentos em qualquer esfera perfeitos, com amor, alegria, saúde, sem confusões, é como? Se Cristo for o centro. Um pai uma vez falou para sua filha, o dia que você encontrar um homem que ama a Deus mais do que você e te ama mais do que a ele mesmo, case com ele. Porque ele falou, se ele não ama a Deus mais do que você, se ele não é fiel a Deus mais do que a você, ele não vai conseguir ser fiel a você. Porque ele tem que ser fiel a algo superior. Ele tem que amar algo superior, que é a Deus. Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como? Por que ele tem que amar ela mais do que a si mesmo? Porque Cristo nos amou, entregando a si, dando a sua vida por nós. Então nós temos que nos entregar. Eu tenho que me entregar para minha esposa. A minha vida para ela, deixando a minha vida de lado. Olha para você ver que Cristo tem que ser o centro de tudo. O que a gente leu lá em Êxodo 40? A obra foi consumada, o tabernáculo está pronto, e agora uma nuvem de glória encheu o tabernáculo. O que é essa nuvem de glória? A presença de Deus. Encheu o tabernáculo. Quando foi cheio o tabernáculo, o que aconteceu? Todos ficaram parados. Agora, quando a nuvem se movia, todos se moviam. Lembra de Números? A arca estava no meio do acampamento. E todo o acampamento estava virado para dentro. Já viu isso? Um acampamento de guerra está de costas para o seu inimigo. O acampamento inteiro estava virado para a arca. Porque o seu foco, a centralidade das nossas vidas, dos relacionamentos, dos nossos negócios tem que ser quem? Cristo. Por quê? Porque não vivo mais eu. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em mim? Por que não vivo mais eu? Porque você entregou o seu corpo como sacrifício. Você não entregou o seu corpo como sacrifício? Você não era um escravo e foi comprado? Então como que o seu corpo é seu? Como que as roupas que você veste é sua? Como que o que você tem é seu? Você não é mais você. Que ele cresça e eu diminua. O apóstolo Paulo, numa oração aos maravilhosos coríntios, né? São abençoados, a igreja carnal, que está em alta hoje, né? Estamos dominados pela carnalidade na igreja. Ele ora assim para eles: estou com dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. Cristo formado em vós. Lembra de 2 Coríntios 3,18? O véu foi retirado das nossas faces. Nós estamos contemplando como por um espelho a glória de Deus na face de Cristo Jesus, até que a imagem dele seja formada. Nós sejamos transformados, transfigurados na imagem dele, pelo Espírito. Pelo Espírito. Sabe como é que é uma divisão do livro de Levítico interessante? Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 10, ele nos mostra o caminho para nós acessarmos a Deus. E qual que é esse caminho? A santificação. E como que somos santificados? Pelo sangue de Jesus. Então, como que nós somos santificados? Como acessar esse sangue? Somente por ele, não é? Então essa obra é de quem? De Cristo em nós. Agora, do capítulo 11 até o capítulo 25, é o caminhar com Deus. Levítico 1 a 10, o caminho para acessar a Deus. Através da obra que Cristo fez em nós.
Levítico, capítulo 11 a 25, o caminho para caminhar com Deus. Lembra de Gênesis 17:1? O que Deus disse a Abraão? Anda diante de mim e ser perfeito. Ser maduro. Seja completo. Anda diante de mim. Lembra do segundo homem que foi transladado? Enoque andou com Deus e foi transladado. O caminho para nós caminharmos com Deus. E essa obra é realizada por quem? Pelo Espírito. Vocês viram? Nós contemplamos a obra de Cristo, nós somos transformados à imagem dele pelo Espírito. Pelo Espírito. Por que que nós temos que ser transformados à imagem dele? Sede santos, porque eu sou santo. Lembra daquela sarça tão simples, pegando fogo? Quem que era lá, hein? Nós vimos quem era. Nosso Senhor Jesus. Cuidado. Onde você está pisando é terra santa. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então, o trabalhar na vida nossa, na linguagem de Levítico, vai nos mostrar que ela é pela obra de Cristo, inicialmente, porque é ela que nos liberta, é ela que nos redime, e esse povo redimido é chamado para ser santo. Para quê? O único objetivo. Nós temos comunhão, intimidade com Deus. E sermos chamados amigos de Deus. Lembra de Abraão? Abraão, amigo de Deus. Gênesis 11 a Gênesis 22. O caminho para a amizade com Deus, como nós vimos. 11 visitas para nós sermos amigos com Deus. Amigos de Deus. E a cada visita, qual que é a intenção de Deus para conosco? Nos visitar e continuar nos visitando. E a única coisa que depende é o quê? As nossas respostas a essas visitas, como nós vimos. As respostas a essas visitas. Então, nós vimos aqui em Levítico que o que ele vai nos mostrar é este caminho maravilhoso que nós vamos acessar a Deus e, acessando a Deus, vamos caminhar com Ele. Não somente parar ali. Não somente parar ali. E por isso que tem uma confusão gigantesca. Que é qual? Nós somos salvos pelo sangue. Nós somos libertos pelo sangue. Quem? Todos aqueles que creem. Somos salvos e libertos pelo sangue. Só que tem uma outra face. Esses que são libertos pelo sangue, salvos pelo sangue, não é para ficar parado. É para caminharem com Deus. Entenderam? É para caminhar com Deus. Então aqueles que creem, estão salvos e libertos, são amém. Eles estão com Deus. Mas existe um estágio muito maior, que é a amizade com Deus, a intimidade com Deus. O que vai dizer em João 18 sobre os discípulos? Eu os amei e chamei de meus amigos e rogo-vos por eles. Porque ele não vai estar mais aqui, Jesus. Ele está aos céus. O nosso objetivo é relacionamento com Deus. O que a gente perdeu no Éden? No final da tarde, vinha Deus para encontro com eles. Onde estás? Lembram que a gente comentou? Onde estás? Perdeu a comunhão com Deus. Aí ele nos liberta pelo sangue, faz isso tudo para nós termos comunhão com Deus. Aí vocês já sabem o que eu vou perguntar, né? Nós estamos tendo comunhão com Deus? O apóstolo Paulo vai chamar essa comunhão, sabe como? Oração incessante. Orai sem cessar. Ele vai chamar essa oração disso. 1 Tessalonicenses 5. Oração incessante. Como que João vai chamar isso? Ou Jesus, em João, vai chamar isso? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ou como Paulo vai chamar isso? Andai no Espírito. Andai no Espírito. Porque é o Espírito que anda comigo. Então, o livro de Levítico, ele vai nos dar um caminho muito bonito, e por isso que eu quero gastar os nossos dias nele, para nós termos essa visão mais clara disso. E olha, esse primeiro capítulo vai nos mostrar o primeiro progresso. Deus começou se revelando como? Numa sarça.
foi para o monte e agora ele está onde? Ele desceu. Ele está no meio da congregação. E agora ele está no meio da tenda da congregação e nos chamando a ela. Agora, olha que interessante. De Levítico 1 a Levítico 7, vai nos mostrar o quê? Os sacrifícios e ofertas. São 5 sacrifícios. 5. O primeiro aí é qual? Só ler os tópicos. Os tópicos de cada capítulo vai mostrar. O primeiro sacrifício é o quê? Holocausto. Certo? É isso mesmo? Holocausto. Estão acompanhando? É porque a sua Bíblia está certa. Essa Bíblia agora é minha. Holocaustos. Segundo sacrifício. Na verdade não é sacrifício. Oferta de manjares. Que é um bolo que é o quê? Azeite misturado com farinha. E essa farinha, ela tinha que ser triturada onde cada grão tinha que ser do mesmo tamanho. Nós vamos ver o significado disso na vida de Jesus. Segundo, oferta de manjares. Terceiro, sacrifício pacífico. Sacrifício pacífico. Quarto, qual que é? Sacrifício pelos pecados. E quinto, sacrifício pela culpa. 5 sacrifícios. 4 sacrifícios e uma oferta, que é a oferta de manjares. Cada uma apontando para o que Jesus fez. Mas agora vamos observar essa ordem. Começa em holocaustos e termina com sacrifício pela culpa. Esta ordem, que está estabelecida pelo Espírito Santo em Levítico, ela aponta para a pessoa de Jesus. Agora, se você inverter essa ordem, ela aponta para quem? Para nós. Essa ordem, de acordo com Levítico, ela começa de Deus para conosco. O holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica. E lembra de Romanos 5, 1? Pela graça que nós somos salvos, mediante ao sacrifício de Jesus, nós temos o que agora? Paz com Deus. Oferta pacífica, ou Eucaristia. Agora, a quarta oferta, pelos pecados, e a oferta, 1 Coríntios 15, o que aconteceu? Jesus fez pecado por nós. E a oferta pela culpa. Como nós vamos ver cada um desses significados. Agora, isso é concernente a Jesus, para conosco. Agora, invertendo a ordem, é a nossa experiência espiritual para com Deus. Primeiro, nós vamos até Deus através do quê? Da oferta pela culpa. Porque senão nós não podemos acessar Ele. Então é o quê? Arrependei-vos. E ela está junto com a do pecado. E após nós termos acesso a Deus com a oferta da culpa e pelo pecado, agora nós temos acesso ao quê? A oferecer adoração e oferta. Que é o quê? Serviço e adoração. Você viu? 2 sacrifícios. Salmo 51. 2 sacrifícios para oferecer uma oferta, uma adoração. Como o Salmo 51 que é o quê? A confissão de Davi pelo seu pecado em 1 Samuel 11. E o que ele vai dizer? Que os seus ossos estavam apodrecendo devido ao seu pecado e pelo encontro que ele teve com Deus, em Salmo 32, que é o salmo de cântico, de júbilo, pelo encontro que Deus teve com Davi, de graça. Agora ele pode oferecer o que? Adoração com os seus lábios. Oferta pacífica. Agora, a quarta oferta pelo... Não sei, buguei. Eu me perdi já. Oferta pacífica. E agora? A ordem pra mim tá diferente da sua. Não, é porque eu inverti ela agora. Peraí. Ah, tá. Oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Nós vamos ver ela cada uma. Só quis mostrar que a ordem tem um significado. A ordem cronológica que está aqui é a ordem de Deus para conosco. E a ordem inversa é a ordem espiritual da nossa experiência espiritual com elas. Entenderam? Era só isso. Para finalizar, vamos ver agora uma questão daquele mesmo assunto que a gente estava. Vamos em 2 Coríntios 5.
Não, só vou finalizar agora. Então pode colocar mesmo. Tá? Eu só não vou servir um caldo aí agora. Senhor, caldo. 2 Coríntios 5, versículo 15. Então, nós vimos que o livro de Levítico, ele tem a intenção de nos mostrar como nós vamos acessar a Deus. Qual que é o caminho para acessarmos a Deus. E acessando a Deus, como nós vamos caminhar com Deus. Esse é o intuito. E o resultado disso tudo é o quê? Serviço e adoração a Ele. Serviço e adoração. Vocês lembram de quando nós meditamos sobre solitude, quietude? Vocês lembram que a gente citou Marcos 3:13? Vocês lembram desses versículos? E Deus, Jesus no monte, chamou os seus discípulos. É o chamado de Jesus aos seus discípulos. O que ele fez? E chamou os 12 para estarem junto dele. Esse chamado que você está falando é o mesmo que está no primeiro versículo do Levítico, do capítulo 1? Sim, exatamente. Estou mostrando que qual que foi o primeiro intuito de Jesus chamar os discípulos? Para estarem juntos com Ele. Viverem, andarem, comerem com Ele. Vírgula. Pregarem e expulsarem demônio. Só que a galera está invertendo a ordem, né? Todo mundo quer expulsar demônio, pregar, depois não vai estar junto com Jesus. Olha para vocês verem. A comunhão com Deus gera o serviço e a adoração a Ele. Não tem como nós termos comunhão com Deus. Não temos como nós termos serviços e adoração a Deus, não temos comunhão com Deus. É impossível isso. Por isso que primeiro foi liberto o povo pelo sangue, conduzidos ao deserto, ensinados no deserto através das leis, das festas. Lembra que a gente viu em Hebreus o que significa essas leis e festas? Eram sombras e figuras do quê? Das coisas celestiais. É só isso, não tem nada demais. Sombras e figuras das coisas celestiais. Lembra naquela linguagem de Hebreus que vai falar que tudo isso, o tabernáculo, os sacrifícios, o sangue de bode, nada disso tem valor. Porque são como parábolas para aquele que havia de vir, que é Jesus. Porque ele é o único sangue que tem poder para quê? Nos lavar dos pecados. Porque o sangue de bode não tem valor nenhum, como nós vamos ver agora. Então, para nós caminharmos, que nós vamos em cada um desses sacrifícios, o nosso Senhor Deus, Ele libertou o povo do deserto, do Egito, levou para o deserto, educou o povo no deserto, levou eles agora para uma comunhão com Ele, para eles poderem adorar a Deus e servirem adequadamente. Através do quê? Através das suas vidas, dos seus corpos. E olha para você ver na linguagem do Novo Testamento, versículo 15, falando sobre Jesus. Ele morreu por nós, todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. O que está dizendo aqui? Nós comentamos já um pouco sobre isso. Oferecendo nossos corpos como sacrifício, não vivemos mais nossas vidas, que Ele cresça ou diminua, oferecendo as nossas vidas. Ele está dizendo o quê? Que nós antes conhecemos uns aos outros através da carne, agora nós não nos conhecemos mais. Por quê? Nós somos novas criaturas, nova criação. Porque você morreu com Cristo no batismo. Lembra? O povo passou pelo Mar Vermelho, simbolizando o batismo. O batismo é morte, submergiu morte, saiu, ressuscitou. Ressurreição com Cristo. Morremos com Cristo, crucificado, agora estou com Cristo. Agora eu vivo com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora eu vivo com Cristo. Então o que ele está dizendo? Nós vivemos uma vida em união com Cristo. Então quando eu olho para o Michel, eu não estou vendo o Michel, eu estou vendo quem? Cristo. Ou deveria ser assim. Entendeu? O que é uma igreja carnal? Ou o que é um grupo de irmãos carnais? Ou uma vida carnal? É aqueles que todo mundo olha para si. Onde vive o eu, o ego, e não vive Cristo. Nós não somos uma comunidade. Nós não somos um grupo de irmãos comunitários que vamos viver em prol um dos outros. Nós vamos viver em prol de quem? De Cristo. Todos olhando para um só alvo, um só objetivo, uma só missão, que é o quê? Conhecer a Cristo, dia após dia. E o resultado disso é o quê? Vamos ser transformados à imagem dele, e os de fora que vermos a nós,
também serão. Por quê? Nós vamos ter luzes. Qual que é o símbolo da igreja na Bíblia? Lua. E o símbolo de Cristo? Sol. A lua tem luz própria? Pronto. O símbolo da igreja é a lua. A lua tem que ser o centro das nossas vidas? A igreja é o centro das nossas vidas? Se ela for o centro, o que acontece? Eclipse. Escuridão. Quem que tem que ser o centro? O sol. O sol tem que ser o centro da igreja. E ela vai refletir a luz de Jesus. Então, agora vamos ver outro texto. Nós dizemos que Levítico significa chamado. Olha aí, para trás. 1 Coríntios 1, 26. Só para confirmar o que nós comentamos. Irmãos, considerem a vocação. Nós já vimos sobre essa palavra. Nós já vimos o que simboliza vocação. Qual que é a diferença de vocação e chamamento? Chamamento é o seguinte, eu estou aqui e falo, Douglas, levanta. Estou chamando. Agora, o que é vocação? Eu sou o pai do Douglas e antes dele nascer, eu estou falando, o Douglas será um jogador de futebol. É o quê? Uma predestinação, uma eleição. Antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos ou vocacionados. Ao quê? Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados, muitos sábios, segundo a carne. Lembram de Moisés no Egito? Desde que nasceu até os 40 anos, foi o quê? Ensinado pela ciência e sabedoria do Egito. Ele achava que tudo podia fazer e tudo falava. Ele achava que ele podia conseguir, através da sua oratória e do seu potencial, guiar aquele povo. Só que ele caiu do cavalo, matou um egípcio e foi expulso para o deserto. Dos 40 aos 80, aprendendo o quê? Que ele não era nada. E dos 80 aos 120, aprendendo o que Deus faz com quem não é nada. Nós temos que ser vasos vazios para ele nos encher. Odres novos. Lembra que Jesus falou? O odre velho jogando vinho nele, ele talha. Agora, um odre novo jogando vinho nele, o que acontece? Conserva. Conservamos a palavra de Deus. Muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Lembram? Olha o povo de Israel. Que povinho ruim. Pobres, mendigos, fracos, sem uma casa. Como é que eles eram? Hebreus 11, 13. Peregrinos e estrangeiros, viviam em tendas. Eram nômades. Eles não tinham uma habitação, não tinham uma terra. E eles estão perante quem? O Deus do mundo, que é quem? Faraó. Quem que mandava no mundo? Faraó. Ele escolheu os loucos para confundirem os sábios. Ele escolheu os pequenos para confundir os grandes. E da mesma forma é conosco. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Esse é o destino de todos. Lembra o que ele disse? Timóteo, 1 Timóteo vai dizer, os que querem, nós temos que lembrar dessa palavra humilde aqui, os que querem ser ricos, qual que é o destino? Os que querem ser ricos, caminham para a perdição. Os que querem ser ricos, poderosos, caminham para a perdição. Por quê? Lembram? Não adorem a Deus longe demais do Egito. Não adorem a Deus longe demais. Por quê? Precisamos ainda ter essa atração. Se nós somos libertos do mundo, passamos pelo Mar Vermelho, que é o símbolo do batismo, agora nós vamos viver uma vida separada para Deus, para nós podermos viver com Ele, andar com Ele, viver dEle. Nós morremos e ressuscitamos com Jesus. Somos novas criaturas. O eu antigo diminuiu e Cristo cresceu em nós. E nós agora temos Cristo formado em nós. O que resta ainda para nós nesse mundo? Lembra de Hebreus 11, 13 a 16? Eles almejavam uma pátria superior. Não tenhais olhos aqui, mas sim nos céus. Não andeis, lembra Mateus 6? Cuidadosos por coisa alguma. Antes, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. E essas coisinhas aí que você está preocupado, vai ser acrescentado a você. Lembram?
do que o nosso Senhor Jesus falou para nós? Não andeis ansiosos, cuidadosos por coisa alguma, porque as demais coisas serão acrescentadas. Buscai antes, primeiro, as coisas que são dos céus. Onde está o seu tesouro? É onde está o seu coração. Aonde está o seu tesouro? O que seu coração está desejando? São as coisas do mundo? São essas coisas materiais e perecíveis? Não são as coisas eternas dos céus? É muito comum, é muito fácil, é muito explícito, é muito cristalino a Bíblia. Nós já sabemos disso. O que ele está nos falando é simples. O jeito que nós estamos, nós não conseguimos nos achegar a ele e caminhar com ele. É impossível. Você acha que a igreja, no ano que nós estamos vivendo, está dessa maneira por quê? Nós já vimos a história da igreja. Olha o jeito que a igreja viveu em todos os tempos. Ela sempre foi a excluída, a renegada, a desprezada. Ela nunca foi aceita em palanque político. Ela nunca foi aceita em nenhum lugar. Ela foi a perseguida. Ela foi o desejo era o mesmo do desejo do faraó no Êxodo, de destruir. De destruir. Nós vimos todos os mártires que já passaram nessa terra. O desejo é sempre o mesmo do mundo para conosco. Não, qual foi a palavra de Jesus para nós? Aos discípulos que somos nós? Não se preocupem se o mundo vos odiar, porque antes odiou a mim. O que ele vai dizer? Quem quer ser meu discípulo, pegue a cruz e me siga. Mas aquele que não nega pai, não nega mãe, não se preocupe com essa linguagem. Ele está nos dando uma ilustração do quê? Aquele que não é radical, aquele que não é separado do mundo, não consegue vir a mim. Qual que foi a primeira medida de Deus na vida de Abraão? Sai de tua casa, da tua parentela. Aquele que não nega seu pai, sua mãe, não pode me seguir. Não, deixa eu só enterrar meu pai ali. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Olha a radicalidade de Jesus. Não estou falando para você não enterrar seu pai, não. Eu estou falando da radicalidade, da separação. Não tem. As coisas velhas eu deixo. Lembra? Eu prossigo para o alvo, para o progresso. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu deixei de fazer. Não importa a minha história ou o meu currículo na vida mundana ou na vida de Deus. Todas essas coisas foram apagadas e lançadas no mar do esquecimento. As coisas gloriosas que a gente fez para Cristo, Ele está anotando para nos dar a nossa recompensa. Lembra? Aquele que dá um copo de água fresca recebe um galardão. Lembram disso? Prestar atenção num copo de água fresca. Deus está prestando atenção em cada coisa que nós estamos fazendo. Mesmo que seja na calada. Que essas são as coisas de Deus. Lembra de Mateus 6? Qual que é o princípio a partir do versículo 10? No secreto. Aquele que me busca no secreto. Aquele que jejua no secreto. Aquele que oferta no secreto. Uma vida secreta com Deus. E nós, já que somos discípulos, seguidores, imitadores de Cristo, transformados à imagem dele, nós temos que ser o quê? Servos. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Filipenses 2,5. Ele se esvaziou da glória, assumindo a forma de servo. Essa palavra dolorida para nós, né? Nós que estamos na geração que somos servidos a todos os momentos, nós não vamos servir ninguém, jamais. Agora olhem para vocês verem. Versículo 26. Pelo contrário, Deus escolheu, 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A fim de quê? De que ninguém se glorie na presença de Deus. Lembra a última fase da vida de Moisés, de 80 a 120? Eu não sei falar. Minha língua está pesada. Eu não tenho como ir lá diante de Faraó. Leve Arão e ele seja seu intérprete. Ele esqueceu, ele perdeu, ele se esvaziou de tudo que ele era. É somente assim que Deus vai nos usar. Não tem outra maneira. Nos esvaziou, lembra Filipenses 2,5? Esvaziou-se da sua glória. Nós temos que esvaziar de nós mesmos e nos encher de quê? Cristo. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Ele é a nossa sabedoria, não a do mundo. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja dos Coríntios? Eu não preguei para vocês com sabedoria humana. Jamais.
Não estou pregando aqui porque eu estudei ou filosofia ou algo do tipo. Porque a palavra de Deus é incompreensível a todos. Lembra o que ele pregava aos fariseus, saduceus? O que ele disse? Eu pregava por meio de parábolas, Jesus. Para quê? Para que eles não compreendessem. Porque as coisas espirituais, lembra João 3, para Nicodemos? As coisas espirituais discernem espiritualmente. E as coisas carnais se discernem carnalmente. Qual que é a única maneira de nós discernirmos a palavra de Deus? Espiritualmente, através da revelação do Espírito. Então vamos lá. Sabedoria, justiça, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e santificação. Santificação. O tema de Levítico. Santificação. E qual que é o outro tema aí? Redenção. O tema de Êxodo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em outras palavras, a palavra glória na Bíblia, ela é impossível de ser descrita. Ela tem milhões de significados. Milhões de significados. Mas nós podemos ter uma luz do que é isso. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nesse texto todo que nós lemos, vocês lembram do que o apóstolo Paulo disse? Nós podemos compreender isso agora. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou em outras palavras, quando eu estou vazio, aí que eu estou cheio. Por quê? Porque o poder de Deus me enche quando eu estou vazio, fraco. Qual que é a maior dificuldade nossa? É porque nós somos muito fortes. E o que está acontecendo? Nós estamos relutando contra o Espírito Santo. Nós estamos dando bicuda no Espírito Santo. Nós estamos agoniados. É igual aquele teatro que eu acho que todo cristão já viu na face da terra. Que é o banquinho das decisões. Todo mundo já viu o teatro. Que é Deus, nós entregamos o banquinho das decisões e Deus senta. Só que ao passar do tempo nós tiramos Deus e nós sentamos. Esse teatro simples é o resumo das nossas vidas. Como nós vimos em Abraão. Abraão não obedeceu a Deus 100%. Sai de sua casa e da tua parentela. Ele saiu da casa. Mas Ló permaneceu com ele. Não saiu dele. Até Deus intervir. E Ló ser separado dele. Então, olhem para vocês verem. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando ele se aperfeiçoa, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Como? Tudo posso naquele que me fortalece. Um dos significados de glória é força. Força. Tudo posso naquele que me fortalece. Como? Eu vou me gloriar naquele que me fortalece. Então, para nós finalizarmos o último texto, Hebreus 9, versículo 12. Agora, olhem para vocês verem que interessante que o livro de Levítico vai nos mostrar, que, como nós vamos ver nos nossos próximos encontros, o Israel, hoje na oração, falou basicamente o tema de Levítico. O que ele escreveu é o que Levítico vai fazer. O que Deus vai fazer em nossas vidas. Deus vai nos santificar o nosso corpo, alma e... Lembra essa promessa que o Paulo falou? Deus vai nos santificar no nosso corpo, alma e... Corpo, alma e espírito. Se não forem santificados, nós não podemos chegar a Deus. Quem santifica? Ele. Mas qual que é o primeiro estágio? Um irmão usa um exemplo tão perfeito que não tem como usar outro. Nós éramos escravos. Fomos transportados do reino da escravidão para o reino dos céus. Em outras palavras, nós éramos plebeus. Fomos retirados da plebe e colocados em meio ao reino. Em meio ao quê? A um castelo. Só que ele falou assim, você tirando um plebeu ou um escravo e colocando em um castelo, não faz dele um rei. Não faz dele uma pessoa real. Se você tirar um porco de um chiqueiro, não vai deixar de ser um porco. Ele vai querer voltar para a lama. Igual era a Iracema Calilica. Ele vai querer voltar para a lama. Não tem como. Agora, como que faz então para a gente fazer o porco não voltar para a lama ou fazer uma pessoa que está no castelo não voltar para a escravidão? Qual que é o único jeito? Mudança de mente. E transformai-vos
Pela renovação da vossa mente. O primeiro estágio para nós mudarmos as nossas vidas em santificação e santificando as nossas mentes, através da transformação pela palavra das nossas mentes. Lembra que Efésios 5:25 vai dizer que a palavra é a água que nos purifica. Lembra de Ezequiel, que nós já tínhamos visto? 36, versículo 25 e 26, que a promessa de Deus para as nossas vidas: aspergirei a água que vai nos purificar, trocando o nosso coração de pedra por um de carne. Se nós não bebermos dessa água, que é a palavra de Deus, como nós já vimos várias vezes, se ela não estiver uma correnteza da palavra em nossas mentes, ela não será purificada. E se ela não é purificada, o que é que acontece? Nossa mente fica vazia? Não. Ela fica cheia de ansiedade, depressão. Como nós já vimos, inquietude. Nós lemos um versículo ontem, da oração, que foi o quê? Alegrei-vos, vírgula. Alegrei-vos sempre. Lembram desse versículo? Antes, não andeis ansiosos. Pelo contrário, apresentei as vossas petições a Deus. E como é que continua o versículo? E Ele guardará a vossa mente. A palavra guardará ali é o quê? De uso militar. Em outro significado é patrulhará a vossa mente. Ele vai guardar nossas mentes das ansiedades, das depressões, das tristezas, das recaídas. Porque nós somos homens, nós somos mulheres. Nós temos a carne e temos o espírito. O espírito peleja contra a carne peleja contra o espírito. O cristão tem depressão, o cristão tem ansiedade, o cristão tem tudo. Em Romanos, Paulo fala, né? Sobre realmente. Romanos 10, não era, pastor? Em Romanos 10 fala realmente sobre isso, né, Lucas? Sim. Então não tem como. A gente vê esse pessoal louco falando que cristão não tem depressão, não tem ansiedade. Lógico que tem. Como não tem? Se você for ver a vida de Elias, ele está caído. O cara está caído. Chega um anjo perante ele e fala: o que você quer que eu faça? E ele: deixa eu aqui que eu quero morrer, porque eu não estou aguentando minha vida. Se você ler o Salmo 51 e não falar que Davi estava em depressão, Davi não estava em depressão. Então, para finalizar, versículo 15. Foi 15 que eu falei? 12, desculpa. 9, 12. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, falando de Jesus. Ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e de cinza... É Hebreus 9, 12. E de cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam contra a purificação da carne. Olha o que está falando. Aqui está falando que o povo do Antigo Testamento fazia os sacrifícios. Cinza de novilha, para quem não sabe, é o holocausto. Pega um novilho sacrificado, coloca no holocausto e queima. As cinzas do novilho e o sangue era aspergido sobre os pecadores. E aqui está falando, esse sangue que era jogado sobre esse povo, purificava. Agora o que ele vai dizer? Purificam a carne muito mais. Nós não temos o sangue de bodes. Nós temos o sangue de quem? Do Deus vivo, Jesus Cristo. O verbo que se fez carne. Nós temos um sangue de Deus. Lembra? João 1,14? Lembram de João 20, 21? João 20, 30 e 31? Jesus é quem, gente? Deus. E aí nós estamos falando de um sangue de um Deus. Como aquela canção vai dizer, Amazing Grace, que é lá em inglês, né? O imortal morre. Como que o imortal morre? O que tem a vida eterna morre. Ele sangrou por nós. Esse sangue que está jogado sobre nós, esse sangue que está disposto a nós bebermos. Quem bebe do meu sangue e come da minha carne. Nós temos acesso a isso, nós não fizemos isso semana passada? Nós não estávamos aos pés dele semana passada chorando e bebendo esse sangue? Mas se nós não tivermos fé, as coisas que nós não vemos não substancializam. Lembra Hebreus 11:1? Muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus. Lembram?
O sacrifício não foi feito a nós, ao diabo ou à morte, foi feito a Deus. Porque quem que estava com o débito? É a humanidade com quem? Com Deus. O povo fica com medo de diabo, de morte ou de qualquer outra coisa. Nós estávamos devendo quem? Deus. Quem que é o dono da vida? Deus. O fôlego de vida soprado em nossas narinas é de quem? De Deus. O corpo quem fez? Deus. Ué, lógico que o valor que nós devíamos era a Deus. Nunca vai ser um pecado a morte. Jesus entrou na morte e fez o que com ela? Destruiu, por isso nós temos a vida eterna. Ele pegou Satanás e colocou como o quê? Como jugo inútil. Como nós vimos em Colossenses 1,19, então não tem outra... Nós já sabíamos disso. Assim mesmo ofereceu sem mácula a Deus. Olha essa palavra. Purificará. Ao quê? A nossa consciência. A nossa mente de obras mortas. Tá, olha o que ele está falando, para nós finalizarmos. O livro de Levítico é sobre santificação, sobre a purificação, para nós podermos servirmos e adorar. Aqui está falando que esse sangue, lá de Levítico, de bodes e cabritos, purificavam a carne. Mas ele está falando que esse sangue de Jesus, ele purifica as nossas mentes. E qual que é o resultado disso? Para servirmos. A palavra aqui também é o quê? A palavra aqui também é o quê? Adorarmos. Para servirmos, para adorarmos a quem? Ao Deus vivo. Vocês viram? A Bíblia inteira, a mesma linha. Nós estamos falando de Hebreus, Novo Testamento, escrito há mais de 1000 anos. Nós estamos falando de Levítico, 1000 anos antes. 2000 anos antes. É a mesma coisa. Por que quem escreveu a Bíblia? O Espírito Santo. Ele foi o autor. Ele está com a caneta na mão. E ele está falando o quê? Eu vou ensinar todas as coisas a vocês. Basta vocês quererem, basta vocês buscarem de todo o coração. Não importa se você é inteligente ou burro. Não importa se você é rico ou pobre. Não importa se você é estudado ou não. Por quê? Porque eu escolhi os pequenos. Meus pequeninos. Meus pequeninos. Então olhem para vocês verem. Onde começa a nossa caminhada com Deus? Purificação das nossas mentes. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é o centro. É o início das nossas vidas. Vocês lembram? O livro de Jó. Nós fizemos um estudo há uns anos atrás sobre o livro de Jó. Maravilhosos, 42 capítulos. Como é que fala? Começa Jó 1. Como é que começa Jó 1? Versículo 4. Afirmado pelo próprio Deus. E versículo 8, afirmado pelo próprio diabo. E os anjos estavam no conselho, ali com Deus, passando o diabo pelos mundos. Foram ali e foram falar sobre quem? Jó. E o que ele falou sobre Jó? Meu servo. Que era o quê? Justo. O que mais? Idôneo, íntegro. Temia o mal e desviava do mal. Temia a Deus e desviava do mal. Lembram essas 4 características? E foi reafirmada pelo próprio Deus no versículo 8. E o que aconteceu com Jó? Do capítulo 1 em diante, foi destruído pela permissão do próprio Deus, pelo diabo. Perdeu seus filhos, suas riquezas, tudo. Só que o diabo apareceu só no primeiro capítulo. No capítulo 2 ao capítulo 42, quem que é? É o Deus. É a mão de Deus esfolando ele. Porque a gente acha que as coisas ruins das nossas vidas é Deus. Ou é o diabo. Mas é o próprio Deus. Porque ele é que permite todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu permiti. Lembra? Posso tocar no seu servo? Jó. Se ele não permitir, não vai. Lembra que a gente viu em Gênesis maravilhosamente? Quem que controla o útero da mulher? Deus. E Eva, capítulo 4, versículo 1 de Gênesis. Pelo auxílio do Senhor, pela permissão do Senhor, eu gerei. Lembra da mulher de Abraão? Gerou Isaac com a permissão de Deus. E assim por diante, como nós vamos ver a Bíblia inteira assim. Mas nós somos igual Jacó. Vamos tentar arquitetar para a gente conseguir fazer do nosso jeito. Agora é para você ver. Jó, esse homem reto, que temia o mal, se desviava, tudo mais. Como que termina o capítulo 42? Eu conhecia
Eu conhecia, só de ouvir falar. Conhecer, mente, purificação das nossas mentes de obras mortas. Aquilo que Jó era obras mortas. Ele nunca serviu e adorou a Deus. Essa vida toda dele pode jogar no lixo. Ei, como é que você vai falar isso, Lucas? De Jó? Não foi eu que falei, ele falou. Continuação do versículo. Eu me arrependo e me abomino. Eu me arrependo e me abomino. Davi, tendo o reino, o maior rei de todos os tempos, tendo tudo, o que ele fez? Perdeu o reino para o seu filho Absalão, sai, escreve os Salmos 23, e o que ele diz? Nada importa. Me alegra adorar a ti, ó Senhor. Quem que faz isso, meus irmãos? Perdeu o reino e está no deserto, sem nada, acabou de ser roubado pelo seu próprio filho e fala, me alegra adorar a ti, ó Senhor. Meus irmãos, é isso que ele está nos chamando. Purificação das nossas mentes. E qual que é o resultado disso? Romanos 12, 2. Através dessa transformação, da renovação das nossas mentes, a gente vai poder enxergar. Lembram? Enxergar o quão boa e agradável é o quê? A vontade de Deus. Se a gente não tiver essa mente purificada, a gente nunca vai conseguir enxergar, discernir o que está acontecendo em nossas vidas é Deus. E que é bom, e ela é agradável. Por isso que Davi adorou, teve gozo na perca do reino. Lembra de Salmo 131? O que ele vai dizer? Me sinto como o quê? Uma criança nos seios da sua mãe. Me sinto como uma criança no seio das suas mães. O que ele vai dizer? Eu não elevo os meus olhos. Não tenho olhar altivo nem soberbo. Eu não desejo essas coisas do mundo, posição, dinheiro, carro, status, nada. Reino, eu não desejo isso. Eu desejo adorar a Deus no centro da congregação. Muito claro. Muito claro. E isso é o que ele está desejando da sua noiva, que somos nós. Então isso nós vamos ver com mais detalhes e clareza no livro de Levítico. Por isso que eu falei para o Michel, vamos dedicar mais tempo a ele. E justamente como o Israel falou hoje, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Você viu que encaixou. Vocês viram que foi conexo. E a gente vai ter que discorrer sobre isso, porque o Senhor tem falado muito no meu coração sobre o Pentateuco, o Israel é prova disso. Eu tenho implorado a Ele há muito tempo, e o Senhor tem confirmado a Ele e a mim. Porque as palavras que estão saindo dele e saindo de mim, têm conectado. Mesmo nós não nos vendo e nem se encontrando. Porque semana passada se conectou e agora está se conectando de novo. Tudo está se conectando. Porque o Senhor tem pressa e urgência nesse assunto. Nós estamos demorando. E muito. A renovação das nossas mentes. Sermos santos. Porque eu sou santo. Vamos orar.